Fala galera, vamos aí continuando essa aula de primeiro reinado, né? E agora a gente vai começar a tratar dos elementos que favoreceram a abdicação. Eu tinha pensado em fazer um vídeo único, mas eu desenvolvi os pontos que eu trabalho em sala. Em sala eu costumo fazer um inventário de 10 itens, 11 itens, e eu pensei assim, não, eu vou fazer uma coisa, uns slides e imagens sobre cada ponto, para ficar uma coisa legal. Então, esse processo de abdicação a gente começa como? A gente vai começar falando da questão econômica, barra a política internacional do Dom Pedro I em relação a Portugal. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar de Cisplatina e a falência do Banco do Brasil. E um terceiro e último vídeo para falar de 1830-31. Aí a gente bota a tampa do caixão e faz a abdicação de vez, principalmente que você tem assassinato de Libero Badaró, você tem Noite das Garrafadas, você tem vários eventos nesse ciclo 30-31 que favorecem esse processo de abdicação. Inclusive a Revolução de 30 lá na França, que pouco se fala, mas tem impacto aqui, né? Tem eco aqui que acontece lá na Europa. Então, a jornada lá de 30, os dias gloriosos, impacta aqui o Brasil, é sério isso. As notícias chegam aqui, então é legal a gente pensar nesse evento que influencia. A gente começa falando, obviamente, de um cenário econômico, fiscal, tributário ruim. O Brasil, ele estendeu tarifas alfandegárias baixas para os países europeus reconhecerem ele. Vamos lembrar que a Inglaterra, para reconhecer, exigiu a manutenção do Tratado de Comércio e Navegação, aquele tratado que mantinha tarifa de 15%. E aí você invade o Brasil com produtos ingleses e, obviamente, isso desenvolve a indústria nacional. Então, você tem um país recém-criado que já teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal, né? A dívida brasileira já começa aí. O que se fala, obviamente, é que o dinheiro nem saiu da Inglaterra, tira 2 milhões de dívida portuguesa com os ingleses e bota no colo do Brasil. E aí você tem uma realidade brasileira que, quando estende tarifas alfandegárias, acaba estimulando a entrada de muitas mercadorias estrangeiras. Outros países europeus vão obter essa vantagem. Você acaba fortalecendo a agricultura, que Brasil agrícola, desde Brasil colônia, é isso. Então você continua com essa lógica agrícola. E a gente sabe que produto manufaturado vale mais do que produto agrícola. Então, vamos lá. Eu tenho uma balança comercial muito deficitária e um Brasil que fica dependendo de empréstimo. Durante o primeiro reinado, além dos 2 milhões, a gente vai chegar na casa de mais 4 milhões de empréstimo com os ingleses, principalmente. Então, assim, é um cenário muito ruim. Um outro cenário problemático é que o nosso grande produto agrícola, que é o açúcar, ele é um produto muito fraco. Ele é um produto que, desde a invasão holandesa, nunca mais teve aquele valor de mercado. Tem alguns surtos de produto. Você teve, por exemplo, o período da Revolução Haitiana. Ainda no contexto do período joanino, você tem um aumento do preço, legal, mas é um surto. Depois que os processos de independência cessam, que você dá uma pacificada, você vai ver o açúcar de novo sofrendo concorrência de Cuba, Jamaica, de Curaçao, de Antilhas. Então, assim, o produto açucareiro brasileiro não consegue concorrer. O açúcar, que é uma coisa engraçada, que até hoje é produzido no Nordeste, mas hoje você tem um açúcar que ou vira açúcar ou vira etanol. Uma indústria da cana, melhor dizendo, cana de açúcar. E a gente fala açúcar, banaliza, né? Mas hoje você tem, por exemplo, da cana de açúcar o etanol. E obviamente que isso alimenta a indústria de combustível. Então é interessante que hoje eu consigo ter um fluxo maior de consumo. Mas naquela época que não tinha etanol, que não tinha motores a combustão, eu ficava com essa indústria açucareira, com essa ideia da rapadura, com a cachaça e, né, é isso. E cachaça, a gente sabe que é um produto extremamente barato. Em segundo lugar, você tem o algodão, que também toma porrada da concorrência. Os americanos têm uma concorrência ferrenha no algodão, não à toa os americanos são chamados de King Cotton, né, os estados do sul. Obviamente que isso muda com a Guerra Civil Americana, mas lá na Guerra Civil, 61, 65, segundo reinado, e aí vai ser ali que o algodão brasileiro vai ganhar um espaço na Europa, porque o algodão americano vai sofrer problema, né, vai sofrer boicote
da Guerra Civil Americana, os estados do norte fecham os portos dos estados do sul, sufocando a economia sulista e prejudicando a indústria têxtil na Europa. Aí você vai à Europa recorrer ao algodão egípcio, ao algodão brasileiro, enfim. E você tem um café é o terceiro colocado, 18%, é um produto ainda incipiente, é um produto ainda muito fraco, frente aos demais, ainda não é desenvolvido na economia brasileira. É um produto que está ganhando espaço, porque é um produto, por exemplo, né, tomei café agora à tarde, então é um produto que está ganhando adeptos, está crescendo no seu consumo na Europa, nos Estados Unidos. Então lá em 1850, 60, o café vai viver seu brilho, vai viver seu auge, vai viver seu momento no segundo reinado. E o café, né, o produtão que vai segundo reinado, entra a república, república velha, então você tem um café que brilha, que brinca, né, nesse sentido. Mas agora não. Então o café, tem até a fotografia aí do café do Vale do Paraíba, é uma fotografia do final do 19, então um café já decadente no Vale do Paraíba, mas o café, ele já está sendo plantado no Vale do Paraíba no primeiro reinado, mas ainda não tem o impacto que vai ter no segundo reinado. Então, as finanças do primeiro reinado não são legais, não são maneiras. Então tem um cenário econômico ruim para o Brasil. Além disso, a gente pode pontuar também que a figura do Pedro é um problema português, autoritário, não dá espaço para os brasileiros governarem. Então você tem um cara absolutista, mal visto pra caramba, abusado, e tem todo o poder, que faz e desfaz, e aí, porra, é um cara extremamente mal visto pela realidade brasileira, pela sociedade brasileira, tá no poder com o apoio do Partido Português, o que gera um sentimento de xenofobia fortíssimo no Brasil. A elite latifundiária brasileira, ela olha para o Pedro e fala: "Caraca, a gente está ainda sendo governado por um português, a gente está ainda subordinado a um português", então é irritante pensar isso. A forma como ele respondeu à Confederação do Equador, como ele impôs a Constituição, é irritante. Então você tem uma figura que é problemática e que, por isso, obviamente, vai sofrer oposição de jornais. Então tá aí a figura do Evaristo da Veiga, né, o cara do jornal Aurora Fluminense. Ele vai ser acompanhado por uma série de jornais, o Tifes Pernambucano, o Frei Caneca, o Sentinela da Liberdade, do perdi a palavra, do Carlos Cipriano Barata, você vai ter o Tamoio, que eu não me lembro quem editava, então não coloquei aqui também. Aí você vai ter o Aurora Fluminense do Evaristo, o Observador Constitucional do Líbero Badaró, lembre-se desse nome, daqui a pouquinho, Líbero Badaró, alguém deve estar pensando aí, não é aquele cara que foi assassinado em 1830? Exatamente, jornal de oposição. Você vai ter o Gazeta Paraibano, do Borges da Fonseca, você vai ter a Malagueta, do Luiz Augusto Mei, então você vai ter jornais de oposição que vão se posicionar contra o Pedro, falando do quê? Falando da forma como ele tratou a Confederação do Equador, falando da forma como ele tem um abuso de autoridade da Constituinte de 1824, falando de como ele dá moral aos portugueses e esquece os brasileiros. Então você vai ter uns jornais que vão bater o tempo todo na figura do Pedro. E obviamente que isso vai taxá-lo de anti-brasileiro, vai falar, ó, esse cara é um anti-brasileiro, aí tá aí, é a Aurora Fluminense, jornal do Evaristo, e aí eu procurei, não encontrei, uma pena, procurei muito, tá. Mas, já nessa época vai ter uma mídia, um jornal apoiando o Império, que o Império vai lá botar um caixinha, né, um dinheirinho, uma grana. Jornal Gazeta do Brasil, procurei imagem, não encontrei, tentei procurar na Biblioteca Nacional, não encontrei. É um jornal, vou até tentar procurar mais uma vez se eu encontrar, vou jogar a imagem aqui, mas duvido muito, já fiz uma pesquisa. O Gazeta do Brasil, o Império pagava. E aí, parceiro, é aquela velha história, né? Quem paga manda. Então a gente tem um jornal que vai falar coisas positivas sobre o Império. Aí tu pensa, pô, o jornal foi comprado? Foi comprado e o Império tá lá financiando o jornal. Eu não vi relato que o jornal era do Pedro, mas o Pedro ia lá e, ó, toma um cascalho, fala um negocinho bom, valeu. Então você tem ali uma propaganda do governo no jornal Gazeta do Brasil, tá? E pra gente fechar esse vídeo, essa situação é trágica, né? A gente comentou no projeto da Assembleia Constituinte da Mandioca e a galera temia, né, que o Pedro pudesse assumir Portugal e havia um medo, porque afinal ele é herdeiro de Portugal, Dom João, enfim, estava vivo até agora.
Dom João falece, todo mundo vai morrer, um dia eu também, e com esses vídeos no YouTube, se existir YouTube quando eu falecer, vou ficar imortalizado nas videoaulas do YouTube, né, que loucura. E aí você tem um Dom João morto, e aí o Pedro pensa assim: "Pô, é meu". E virou um rebuliço, a comunidade aqui brasileira falou: "Caraca, agora pronto, vamos perder a independência". O Pedro atua de uma maneira interessante, ele vai lá: "Não, olha só, não quero Portugal, valeu, tô abdicando ao trono e a minha filha, Dona Maria da Glória, vai assumir o trono de Portugal, ela agora é herdeira". Lá em Portugal estava o irmão do Dom Pedro, Dom Miguel é nomeado pelo Pedro como regente, e aí quando a Dona Maria da Glória, que tinha na época 7 anos, quando o avô morreu, tivesse maioridade, ela se casaria com o tio. É, isso que você ouviu. Seria um casamento político, para quando a Dona Maria da Glória, pudesse assumir o trono, e aí você tem uma figura de Dom Miguel cuidando desse trono. Então Dom Pedro tinha combinado isso com Dom Miguel cuidaria desse trono nesse período, né, então você, dessa forma, garantiria o trono para a filha do Dom Pedro I. E aí com isso, obviamente, acabava qualquer medo de unir as 2 coroas, de recolonizar o Brasil e tudo mais. O problema é que em 1828, o Dom Miguel falou assim: "Quer saber de uma coisa? Mudei de ideia". E aí ele usurpa o trono da sobrinha, ele era regente, aí ele: "Não, não vai ter casamento, não vai ter maioridade, agora eu sou o Dom Miguel I", e assume o trono de Portugal, trazendo elementos absolutistas, indo contra a Constituição do Porto, né, que da Revolução do Porto, então todo aquele trabalho que levou um projeto de monarquia constitucional limitando o poder do rei, na época Dom João VI, ele vai contra isso, ele busca restaurar um absolutismo em Portugal e dessa forma vai até agradando a galera da época na Europa da Santa Aliança, porque afinal existia um pós-Congresso de Viena, um entendimento de que você tinha que combater os movimentos liberais, e a Revolução do Porto é vista como um movimento liberal. Então, agrada a Santa Aliança, agrada aquela galera legitimista do Congresso de Viena que acreditava que você precisava garantir a defesa de elementos absolutistas para evitar essa onda liberal. Então, Dom Miguel agrada. Obviamente que quando Dom Miguel faz isso, ele desagrada o irmão, o Dom Pedro I, é que fala: "Como assim o Dom Miguel tomou o trono, roubando a posse da minha filha. Não, isso aí tá errado". Aí o Dom Pedro começa a cogitar enviar tropas brasileiras para invadir Portugal e recuperar a posse da filha. Olha que loucura. Brasil querendo se interessar, intervir nos problemas da antiga metrópole, nos problemas de Portugal. E aí os brasileiros falam: "Como assim, cara? Tu tá maluco? O Brasil já tá financeiramente, numa situação fiscal horrível, tu ainda quer se meter num problema português? Então não faz sentido". E aí nesse contexto, você vai ter a vinda de portugueses, liberais para cá, que vão buscar refúgio no Brasil. Há relato do Pedro abrindo o cofre para poder ajudar esses caras, gastando dinheiro para trazer essa galera para cá, para ajudar a financiar uma possível operação em Portugal. E aí, cara, depois de muita pressão, o Pedro acaba abandonando essa ideia de querer se meter, mas ainda assim existe uma pendência do Pedro com o irmão. Então o que que, a gente pode entender aqui? Que a sociedade brasileira percebe um imperador que está muito mais interessado nos problemas de Portugal do que do Brasil. E você vê um partido português que vai direcionando elementos do Império Brasileiro, aumentando as tensões com o partido brasileiro, com a sociedade brasileira, e vai percebendo que o Pedro ele está interessado nos seus bens, nas suas posses, nas suas heranças e dos seus filhos, e não no Brasil. Então, essa situação da morte do Dom João VI e do Dom Miguel tomar o poder lá, pegou muito mal para o Dom Pedro I naquele momento, né. E depois, quando ele sair do Brasil, for para Portugal, ele vai entrar numa guerra com o irmão. Tanto é que tem essa imagem da disputa entre o Pedro e o irmão tá com a coroa, aí você vê o Pedro sendo empurrado por um homem, com um símbolo de 3 cores, azul, branco e vermelho no chapéu, seria o rei, Luís Filipe de Orleans, da França, e apoiando o Dom Miguel seriam como se fosse representação da Rússia, e aí o Dom Miguel representando o absolutismo
e o Luís de Orleans representando, o Dom Pedro representando, junto com o Luís de Orleans, um liberalismo, uma ideia de choque entre 2 projetos. Então, assim, depois que o Dom Pedro sair daqui, ele vai acertar contas lá com o irmão. Mas ficou muito feio para ele querer acertar contas com o irmão enquanto ele era imperador do Brasil. E obviamente que isso pesa de maneira negativa para a manutenção do poder dele. Beleza? Quando a gente voltar, a gente vai tratar dos impactos da guerra que o Brasil se envolveu no primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina, e como isso acabou de corroer ainda mais o cofre brasileiro, levando à falência do Banco do Brasil. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.